Tá rolando uma treta lá no Instagram da Zimov, porque nos últimos dias eu postei um vídeo divulgando os nossos cursos de dashboards com Python. Só que nesse vídeo eu fiz uma comparação entre construir dashboards com Power BI e com Python. E o porquê que eu defendo Python, mesmo Power BI sendo mais fácil de aprender. E tá rolando uma guerra entre a galera do Power BI que tá me xingando e a galera do Python que tá me defendendo. Eu até já lancei um vídeo aqui no canal do YouTube ano passado sobre esse tema, só que foi lá no Instagram que a coisa pegou fogo. E teve um comentário que eu achei interessante que me motivou até a fazer esse vídeo aqui. Eu não vou expor o nome do cara, tá? Vocês podem entrar no nosso Instagram e procurar, tá tudo público, essa discussão toda também. Mas ele comenta o seguinte: dashboards em Python não é o que o mercado de trabalho pede. Eu quero ver construir uma página e apresentar daqui a meia hora. Por mais que tenha funcionalidades, não é a realidade do mercado de quem trabalha com dados. Então, um dos argumentos que eu ouço é Python não é tão eficiente quanto Power BI em termos de velocidade de desempenho. E não caberia dentro de um ambiente de trabalho onde o teu chefe precisa dos dados daqui a pouco. Então, eu vou aceitar esse desafio. Será que eu consigo entregar um dashboard real que condiza com o problema do dia a dia em menos de meia hora usando Python? E o problema que eu escolhi foi o seguinte: vamos supor que eu trabalhe numa grande rede de varejo e a gente tem uma série de informações de vendas dessa rede, com filiais aqui, tipos de pessoas que compraram, se eram membros ou não, o gênero das pessoas, o tipo do produto, preço, quantidade, a taxa, a data da compra, o horário. Então meu chefe poderia chegar para mim e querer ver dados sobre uma ótica completamente diferente aqui. Mas vamos supor que ele me pediu 5 coisas. Ele quer ver dados ao longo dos meses de faturamento por unidade, o tipo de produto mais vendido e a contribuição de cada filial nisso, o tipo de pagamento predominante e como que está a avaliação média de cada filial. E aí o projeto que eu vou desenvolver com vocês nesse vídeo é esse dashboard aqui que contém todas essas informações. E o ponto é, quanto tempo eu levo para desenvolver isso aqui? Será que cabe na meia hora que o nosso amigo lá disse que Python não tem como fazer? Vamos ver? Então vamos lá, o que a gente faz? Eu vou abrir esse nosso arquivo aqui no VS Code e eu vou criar um arquivo aqui chamado dashboards.py. E eu vou utilizar a biblioteca de construção de dashboards, que eu já ensinei aqui em outro vídeo do YouTube, também tem bastante material sobre isso na Zimov, que é o Streamlit. Streamlit é uma concorrente do Dash, que permite que vocês criem dashboards na velocidade da luz. E esse vai ser o objetivo desse projeto aqui. Como é que a gente começa? Eu vou dar um import no Streamlit, como ST, vou importar o pandas como PD, e eu vou importar o plotly.express como px. O Streamlit é a biblioteca para construir os dashboards, o pandas é a biblioteca de manipulação de dados no Python que a gente usa para poder ler arquivos, tratar, e o plotly.express é onde a gente vai construir os gráficos. Tá? Também tem bastante material sobre isso aqui no canal. Qual o primeiro passo desse nosso projeto? Eu vou começar simplesmente rodando aqui, vamos começar carregando esse dado, aliás. Eu clico aqui, vamos dar um renomear nele. E eu vou definir um df, vai ser igual a pd.readCSV. Eu vou ler esse arquivo CSV. Se isso aqui tivesse, por exemplo, em um formato SQL, tivesse em um formato NoSQL, a gente trocaria a função aqui. Seria um readSQL, readapache. Eu estou utilizando readCSV porque o arquivo veio em CSV. E esse arquivo eu já sei que ele tem uma separação de ponto e vírgula. Eu já testei isso antes, mas o formato aqui é bem simples, tá? E as casas decimais dele estão como vírgula. Eu vou utilizar aqui o nosso terminal do Jupyter para ir debugando o nosso código. Então, se vocês não sabem como eu faço isso, voltem no canal, tem um vídeo sobre configuração do Anaconda, onde eu ensino a utilizar isso aqui para debugar o código. E a vantagem é que a gente pode ir desenvolvendo o código aqui, mandando ele para cá em tempo real e testando o desempenho dele. Eu acho mais prático, tá? Mas é só uma questão de prática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu DF, tá? Eu vou vir aqui embaixo e vou rodar esse nosso dashboard. Então eu já teria por enquanto essa tabelinha, que foi o que eu mostrei aqui com o Streamlit. É super fácil da gente poder ver os dados, é simplesmente colocar aqui uma informação, ele já entende e monta pra gente. E eu vou colocar um trechinho de código aqui, que eu vou chamar de st.setPageConfig, e eu vou dizer que o layout da minha página vai ser wide. Eu quero que ele ocupe todo o espaço horizontal, para a gente não perder essas margens. Beleza, está aqui o conjunto de dados. Quais são as perguntas que o meu chefe pediu para fazer? Vou até colocar aqui como um comentário, tá? Para a gente não esquecer. Primeiro, ele quer ver faturamento por unidade, tipo de produto mais vendido, contribuição por filial, desempenho das formas de pagamento, como estão as avaliações por filial e tudo isso aqui com uma visão mensal. Então, se vocês olharem o nosso conjunto de dados, a gente tem uma data aqui. Só que essa data, dentro do data frame, eu poderia selecionar a data aqui,
vocês vão perceber que ela está dada como um tipo object, ou seja, ele não foi entendido pelo Pandas como uma data de verdade para que ele possa tratar, para que a gente possa fazer operações de data. Então eu preciso converter isso aqui num formato de data porque aqui ele está entendendo como string. Como é que a gente faz isso no Python? Eu vou selecionar essa nossa coluna, eu vou colocar aqui um pd.toDateTime, ponho o meu date aqui e está feito. Agora ele já entendeu como data, porque o date type dele é datetime64ns. Beleza, próximo passo, eu só vou ordenar agora o nosso conjunto de dados utilizando um df.sortValues e eu vou ordenar pelo dfDate. Tá? Então a gente só transformou em data e ordenou isso aqui. Seria o equivalente no Excel colocar um filtro e poder ordenar de A a Z. Tá? Qual o próximo passo agora? Como a gente quer ter uma visão mensal, eu precisaria ter algum controlador que me permitisse selecionar e clicar e fosse vendo mês a mês, para que eu possa fazer um filtro aqui e atualizar todos os gráficos. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter acesso a quantos meses existem aqui dentro. Tá? E uma técnica que eu uso para fazer isso é fazer um tratamento nesse dfDate aqui. E eu vou colocar mês e ano, para que eu torne um mês único. Se eu colocasse janeiros por anos, existiriam vários janeiros. Então eu preciso selecionar o janeiro de 2019, janeiro de 2020. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui uma coluna que eu vou chamar de dfMonth. Ela vai ser igual ao dfDate.apply e eu vou aplicar uma funçãozinha para poder fazer a tradução. Que função é essa? É uma função lambda, que ela vai receber string de x, .year, tá? Então, para quem não sabe, função lambda é uma função de uma linha só, e eu quero pegar o meu x, que no caso é cada linha desse meu date, tá? Eu vou pegar o ano e eu vou agrupar, vou concatenar isso aqui com ele month. E eu estou convertendo isso aqui em string para que eu possa ter essa ordenação. Se eu venho aqui no meu month, reparem que a gente tem aqui 1, 2, 3 e já funcionou. Beleza? O que a gente faz agora? Eu vou dizer que a variável month ela vai ser o string.sidebar, quero preencher na sidebar dele. Vamos colocar uma caixa de seleção, select box, e eu vou dizer que isso aqui vai se chamar mês, e os valores possíveis dessa select box vão ser os valores que ele encontrar no meu dfMonth, tá? .unique. Tá? Então, se a gente selecionar só isso aqui e mandar para o meu depurador, ele devolve uma lista com esses 3 valores. Ele só encontrou 3 meses nesse conjunto de dados. Janeiro de 19, fevereiro de 2019 e março de 19. Tá? Então, esses são os valores que eu quero ter a opção de colocar aqui. Atualizo minha tela. Aqui eu tive um errinho, vamos ver. O erro foi aqui em cima, galera, que eu tenho que passar a coluna na qual estou fazendo a seleção. Volto para cá, atualizo, já tenho aqui uma seleção de mês. Por enquanto não estou fazendo nada com isso, mas eu sei que quando eu puxar esse valor aqui eu vou poder filtrar o meu dado. Tá? Como que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um DataFrame Filtered, que ele vai ser igual ao meu DataFrame, quando o DataFrame.month ele for igual a esse month selecionado aqui. Então, olhem o que vai acontecer. Eu faço o filtro, isso aqui é um filtro do Pandas, copio aqui embaixo, salvo, e olha lá, posso vir para cá agora e selecionar os valores e ele automaticamente já está trocando. Olha que rápido, olha que simples. Eu fiz isso aqui não tem 20 linhas de código porque tem um monte de comentário aqui. É muito prático o Stringit. Eu não preciso colocar aquelas funções todas que o Dash me pedia. Ele é totalmente intuitivo. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Pelo design que eu planejei antes, eu criei 2 colunas e 3 colunas embaixo. Tá? Então, 2 colunas em cima, que eu vou chamar de col1, col2. Isso aqui vai ser um stringit.columns. É assim que o stringit monta layout para gente. Eu vou replicar o stringit.columns, vou colocar 3 dessa vez, e eu vou colocar coluna 4, coluna 3, 4 e coluna 5. Tá? O que é isso aqui? O que eu fiz aqui? O stringit ele sempre faz de cima para baixo, vai preenchendo à medida que ele vai encontrando. Então eu pedi que ele criasse 2 caixas imaginárias, coluna 1 e coluna 2. É como se existisse uma caixa aqui e uma caixa aqui. Quando eu coloco o 2, ele separa em 2, ele divide a tela em 2. E essa de baixo aqui ele dividiu a tela em 3. E cada um desses espacinhos aqui ele me devolveu e guardou, coluna 3, 4 e 5. Então se eu quiser começar a preencher coisas aqui, eu venho e coloco coluna 2, começa a preencher a partir dali. Simples assim. Para que serve isso, Rodrigo? Porque a gente vai colocar nosso primeiro gráfico agora. É um gráfico que ele vai me mostrar o faturamento por dia, filtrado pelo mês selecionado. Então, vamos colocar aqui figdate, vai ser igual a px.bar,
df filtered, x vai ser igual a date, y vai ser igual a total. É assim que a gente faz um gráfico com Plotly Express. E eu vou dizer que eu quero fazer uma separação e eu vou colocar um título nesse gráfico que eu vou chamar de faturamento por dia. O que eu faço com esse gráfico? Eu vou colocar ele na minha coluna 1, que é aquela caixinha imaginária que a gente criou anteriormente. Vou utilizar o método Plotly Chart e eu vou passar aqui um figure date e vou atualizar. E olha o que acontece. Eu já tenho um gráfico de faturamento por dia. Muito simples, né? Vamos permitir mais uma coisa também. Vamos começar a ver por filial. Como é que está a distribuição de filial? Então vamos colocar aqui filial, city. Então a gente pode fazer isso através do color e ele vai pintar para mim como que está a contribuição de cada uma das filiais e eu vou tirar esse data frame de cima aqui, deletando essa parte de cima. Beleza, eu vou copiar isso aqui agora. Vamos criar um outro gráfico. Desse caso aqui agora, eu vou fazer um gráfico de, vamos ver, faturamento por tipo de produto, que a gente já tem por unidade também, né? Porque eu coloquei com a cor, eu consigo ver data e por unidade. Vamos colocar agora tipo de produto. Então, como é que a gente faz isso? No nosso data frame, o tipo de produto está aqui, product line. Tá? Então eu vou colocar aqui a data e o product line. Vou fazer a separação também por city e eu vou colocar faturamento por tipo de produto. Só que eu vou fazer uma mudança que eu vou colocar a orientation desse gráfico como sendo horizontal. E eu vou chamar essa figura aqui de product. Fig prod. Vamos colocar ela na coluna 2, salvar, atualizar, que a gente teve um errinho, que o meu value não estava lá. É product line com L minúsculo. Então a gente já tem agora dois gráficos. E quanto tempo se passou? E para fechar a análise, eu preciso ver a contribuição por filial. Então vou copiar esse nosso gráfico de novo aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o city total. Vai ser um data frame novo, que eu vou pegar esse meu data frame aqui, eu vou fazer uma operação de agrupamento. Então eu vou dar agrupe para mim as cidades, aqui faltou, botei errado, agrupe para mim as cidades e eu quero pegar o total. E eu vou somar os valores totais por cidade. Então, se eu selecionar isso aqui e executar, aqui eu não tinha executado esse filtro, mas ele vai funcionar no nosso código, tá? E eu vou dar um ponto reset index. Isso aqui vai ser importante para que eu consiga acessar os valores de cidade total no nosso gráfico. Então, no eixo X eu vou colocar cidade, no eixo Y eu vou colocar total, aqui eu tenho cor, eu vou tirar a cor, porque eu já tenho a seleção de cor na cidade, e o meu título vai ser faturamento por filial. E o nome desse gráfico vai ser Fig City. E ele está plotado na coluna 3. Olha lá, funcionando. Ali eu tinha que colocar o city total. Beleza? Por enquanto está funcionando. Nós temos agora o faturamento por filial também ao longo do tempo. Eu posso mexer aqui e, galera, reparem que tudo vai atualizando, né? Próximo, eu vou copiar o meu gráfico aqui, vamos colocar faturamento por tipo de pagamento. E aqui eu vou criar um gráfico do tipo pie, que é uma torta, vamos dizer assim. Vamos passar aqui o meu df filtered, que é o gráfico original, sem essa manipulação que eu fiz aqui em cima. O X, na verdade, num gráfico do tipo pie, vocês podem dar uma lidinha na documentação do Plotly Express. O values vai ser igual a total. E o Y, no caso, eu vou ter que chamar de names, e ele vai ser igual a payment. E o título eu vou chamar de faturamento por tipo de pagamento. É diferente do tipo de produto. Aqui eu não vou ter um Fig City, eu vou botar um kind, Fig kind. Chamar isso aqui de coluna 4, atualizar. Ele já tem agora um outro gráfico aqui. E aí, por fim, para fechar, vou copiar isso aqui de novo. Vou fazer agora a avaliação média por cidade, então preciso fazer uma operação de grupamento. Eu venho aqui e vou criar. Eu quero fazer um grupamento de cidade, em vez de total, que seria o faturamento, eu quero fazer por rating, que rating, se vocês derem uma olhadinha no gráfico, esse conjunto de dados aqui, é isto aqui, tá? Essa avaliação por operação, tá? Quero ver a avaliação média, então vou dar um ponto min. Venho aqui, não vou fazer mais um pie, vou fazer um px bar. O y, no caso, vai ser o meu rating. O x vai ser a city. E eu vou chamar isso aqui de avaliação. Venho aqui, vamos plotar isso aqui na minha coluna 5. Isso aqui é um rating, fig rating aqui. Atualizo e aí tá lá. Deu um probleminha. Rodrigo, não encaixou aqui na tela. Como é que eu corrijo isso? A gente vai usar um método, aliás, um atributo dentro desse método aqui do Plotly Chart, que é o useContainerWidth. Eu não sei por que no string isso aqui não é padrão. Tá? Eu vou ter que colocar em todos eles para que ele garanta que o gráfico fique dentro do tamanho estipulado pela coluna. Tá? Então, uma pequena alteração que eu fiz para que tudo encaixe bem. E aí, é isso aí, galera.
Temos um dashboard aí em pouco tempo. O vídeo bruto aqui está com 23 minutos, eu acho que a edição vai ficar bem menos do que isso. Já bati a meta que ele estipulou, porque o Streamlit permite isso. Em geral, o pessoal entende, olha para código como esse e fica assustado. De fato, ele assusta um pouco quando a gente não teve nenhum contato. Só que o poder que uma linguagem de programação nos dá é muito superior do que qualquer ferramenta pronta vai nos dar. Power BI é uma solução interessante, da mesma forma como o Excel é. Ele é mais fácil de se aprender, ele permite que vocês consigam montar dashboards com menos estudo do que o Python teria. Só que eu sempre indico para as pessoas que, se querem ter acesso a uma ferramenta que tem customização infinita, que permitiria que vocês cheguem muito mais longe, coloquem modelos de machine learning, transformem isso aqui em um aplicativo, coloquem funcionalidades novas, upem na nuvem, coloquem funções de repente navegar no computador de vocês, carregar imagens, tratar imagens, quero montar um sistema que faça uma automação para mim, que esses dados aqui tenham sido consumidos de um site que esse meu sistema aqui navegou. Quero que ele monte dados com dados que ele encontrou no Globoplay, por exemplo, ou dados de estatísticas de futebol, do mercado financeiro. Só que ele está lendo isso aqui do tempo real do mercado financeiro, já fazendo algumas operações e colocando para cá. O Python dá toda essa funcionalidade. E é por isso que todas as vagas de ciência de dados, eu acredito que no Brasil e no mundo hoje, estão pedindo Python, Machine Learning, e Streamlit é uma biblioteca que entra muito forte para isso. Se vocês querem uma opinião mais profunda, mais discutida sobre Python versus Power BI, eu tenho um vídeo que eu abordo sobre isso, mas o ponto desse vídeo aqui é mostrar que dá para fazer dashboard bom e rapidíssimo, porque aqui todo o tempo que eu passei eu estava explicando eles para vocês. Se eu tivesse focado aqui, eu teria construído mais ou menos nessa velocidade, usando só Python, e o Streamlit permite isso pra gente. Se vocês querem aprender mais sobre Python, aprender mais sobre Streamlit, aprender mais sobre construção de dashboards e outros modelos de projetos como esse, vocês sabem, a gente tem a Asimov Academy, que é uma plataforma de ensino de Python hoje, focada em programação para não programadores, ou seja, pessoas que querem utilizar a programação como uma ferramenta de trabalhos. Cientistas de dados, analistas de dados que querem conseguir ter mais acesso a funcionalidades, mas também profissionais de outras áreas, contadores, administradores, engenheiros, traders, profissionais do mercado financeiro. Programação tem muito poder, a gente defende que todas as pessoas devam estar utilizando programação nas suas áreas, e hoje programação está muito restrita a quem trabalha com programação como desenvolvedor. E o objetivo da escola é levar isso aqui para todas as áreas. Então, se isso interessa a vocês, fica o meu convite para clicar no link abaixo e conhecer a escola. Espero que tenham gostado e conseguido replicar. Eu vou deixar o código-fonte e o arquivo para que vocês repliquem aqui na descrição. Forte abraço e até o próximo vídeo.